Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje é terça-feira, 9 de junho, quase 17 horas. Bem-vindos a mais uma Pitada de Ideias com Carol Bortoleto, consultora de food service. Eu tô aqui hoje para bater um papo incrível com o Nicolas, o empreendedor do Maialine do Nui aqui de Campinas. A gente vai bater um papo bem interessante sobre empreender nesse momento complicado, em como as coisas são. Todos sejam bem-vindos. Oi, Fernando. Oi, Cadu. Josi, não sei quem tá aí com a Lamerceria, que é nosso próximo convidado. Oi, Nath. Oi, Fernando. Bem-vindo, gente. Tudo bem? Eu vou esperar o Nicolas se conectar já já comigo. Então, hoje a gente vai contar um pouco, né, da jornada empreendedora aí do Nicolas, como que ele tá se organizando nessa questão toda. Oi, Cadu. Como é que ele tá se organizando com essa questão toda, né, da pandemia, o que ele repensou para os negócios, qual é o momento do negócio dele, né? Vou deixar para ele contar um pouquinho pra gente. Ele já tá aqui se conectando. Bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. E é muito legal estar com vocês de novo. Eu espero que a internet esteja boa, que tudo esteja bem na conexão. Tá um temporalzão aqui perto da minha casa agora, com raios e trovões, mas vai dar tudo certo. O Nicolas já está se conectando comigo. Olá, tudo bem? Bem-vindo. Ô, Olá, tudo bem? Tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Tô sim, você tá me ouvindo? Também tá tudo ótimo, tá ótimo o som, a imagem tá ótima, não tá travando, isso é ótimo. Fiquei com medo porque começou a cair raios e trovões aqui do lado de casa, um puta barulhão. Eu falei, meu Deus, a conexão cai, né? Porque ela não tá preparada para tanta chuva. Não, e eu tava no Wi-Fi, o Wi-Fi não tava indo aqui também, então, É, então, é complicado. Quando chove, chuva. infelizmente a nossa tecnologia não é tão boa. Bem-vindo, viu, Nicolas? A gente aguarda mais um pouquinho que eu começo às 5 horas em ponto. Tá bom. Já vou te dar um recado. O Traude me chamou no WhatsApp, ele falou que ia participar, mas não vai conseguir porque foi convocado para uma outra live que ele vai ter que participar. Eu falei, a gente estava te aguardando ao vivo, com comentários e afins, mas tudo bem, né? A gente É, perdoa. dois filhos do Mas, Traude. Tem mais um aí, um amigo meu da faculdade entrou aí também. que legal. Filhos do Traude, é isso mesmo, né? Mas ele mandou um abração para você. E falou que Nossa, sabe, que te deve uma visita. Isso a gente sempre conversa. Eu converso com o Traude e falo, quando você vai para Campinas para a gente ir no Miami? Enfim, né? o Agora Traude é tem uma que esperar verdade. tudo Acho isso que passar. o filho dele veio e acho que a nora dele também já veio no Miami. Aham. Ah, é outro, o Fernando Campanha, outro filho do Traude também. Credo, não gosta do Traude, Fernando? Oi, Juca, tudo bem? Não Ah, o adianta, Traude, querido. Quem é picado pela aula do Traude vira gente do food, de alguma maneira. Ou vai é, cozinhar e empreende, ou é consultora como eu, fica anos na operação louca da aula, igual eu já fiz. Enfim, É, mas tem uns que não gostam da parte de A e B, né? Ah, fazer o quê? é muita gente não gosta mesmo. Deixa eu só marcar um negócio aqui que agora foi. Eu já tinha tirado o volume, mas entrou uma notícia da Defesa Civil, avisando que eu chover. Boa Vai tarde, Ju, chover, tá bem-vindo. chovendo. É, já tá chovendo, mas a chuva mesmo já foi, né? Agora já é É, só o temporal mesmo. Bom, boa tarde, são 5 horas, todos bem-vindos ao Pitadas de Ideias com a Carol Bortoleto. Hoje eu estou com o Nicolas, que aceitou aí meu convite. Muito obrigada por estar comigo hoje. Quero que você se obrigado pelo apresente. Quem é convite. o Nicolas, os seus empreendimentos, depois a gente começa o bate-papo. Tá bom. Meu nome é Nicolas Calejas, eu sou daqui de Campinas. Eu sou chefe e proprietário do Maialine, que é um restaurante italiano aqui no Cambuí. E tenho também um bar que chama Nuia. Aqui comigo, fora da câmera, está a Natália, minha namorada. Oiê, pode aparecer, Nath. E, Oiê, tudo bem? e a Tudo bem? Natália Bem-vinda também. Obrigada. E a Natália trabalha comigo também nos dois negócios. É que eu tô vendendo aqui no Instagram do Maeline, já volto. Então tá bom. Manda aviãozinho pro pessoal vir participar com a gente. Pois é. Entendi. O, eu, um pouco da minha história mais antiga, né? Eu fiz hotelaria também no Senac, acho que igual você, mas fiz tecnólogo, né? Eu acho que eu fiz bacharel. Eu sou da turma do tecnólogo ainda, eu sou um pouquinho mais.
né? Jurássica. É, sempre gostei da área de cozinha, então fiz hotelaria pensando em ir para gastronomia. No meio tempo, fiz uns cursos de cozinha desses menores, de um cara que chama Nicolau Rosa, né? Lá em São Paulo. Depois eu acabei fazendo o CCI do Senac. No meio tempo, acabei me formando como sommelier pela ABS de São Paulo também. Então, tenho lá o título de sommelier profissional, apesar de não atuar na área como sommelier, mas isso me ajuda no dia a dia, né? E fiz um monte de outras coisas, né? Fiz uns cursos de contabilidade desses da Endeavor por correio, fui fazendo um monte de coisinha. Porque, no fim, eu sempre tive essa ideia, né? Quero ter meu próprio negócio e entendi que eu ia precisar saber de tudo um pouco, né? Hoje a gente fala muito de pessoas especialistas em assuntos, mas acho que para o momento que você inventa de empreender, você tem que ser um pouco generalista também, né? Em 2010 eu fiz o CCI do Senac. Em 2010 eu comecei a trabalhar com o Marcos Live lá em São Paulo, né? Que hoje tem ali um monte de negócio. É uma experiência bem legal. Porque eu trabalhei um tempo na cozinha, trabalhei um tempo no salão, trabalhei um tempo no escritório com ele, direto, com a mulher dele, foi bem interessante. Ele é bem Fui de... empreendedor também, né, Nicolas? Ele é uma boa referência para trocar ideias e figurinhas de empreender em gastronomia. Não, foi bem engraçado, porque uma época que eu estava com ele, eu já tinha dois negócios, ele já tinha o Botica, já tinha chamava Botica do Quintana, né? Depois ele acabou separando os nomes, ele já tinha o Veríssimo. Naquela época, em dezembro de 2010, ele acabou comprando mais um. E foi uma experiência bem interessante, né? Ver a aquisição de um negócio que já existe, né? Não montado do zero. Legal. Fui em 2012 para a Itália fazer um curso de uma escola que chama Alma, que é uma escola de cozinha italiana para italianos, né? Porque quando você sempre procura em curso de cozinha italiana, você acaba sempre esbarrando no ITIF, que é uma escola de cozinha italiana para estrangeiros. Certo. Eu voltei para o Brasil em 2013, tentei trabalhar para uma pessoa e aí eu vi que eu não aguentava trabalhar para ninguém mais. E aí Entendi. então eu comecei o projeto de montar meu próprio negócio. E em 2014 voltei para a Itália, fui fazer um curso de embutido, de salameria, algumas coisas assim. E aí então em 2015 abri uma Maialine. Tinha um sócio na época, que é o Fábio, ele cuidava mais da parte de relacionamento com o cliente, eu cuidava mais da parte operacional e gestão. Certo. Ficamos juntos por 2 anos. Em 2017 a gente rompeu, cada um para um lado. E aí então no começo do ano passado, 2019, a gente estava de férias, eu e a Natália. Ó, falando do Fábio, ele entrou. Olha. Então ano passado, a gente estava de férias. Na verdade, quando eu abri o Maialine, eu conheci o Ed Carneiro, né, que é um dos grandes bartenders do interior de São Paulo. E a gente sempre conversou sobre querer ter mais alguma coisa diferente e alguma coisa voltada para a coquetelaria em Campinas que não fosse gin tônica ou que não fosse só muscomulho, né? Sim. Dessa ideia acabou surgindo o Nuia. No ano passado a Natália veio trabalhar com a gente também. Então, desde o Certo. começo do ano passado, metade do ano passado, mais no final do ano passado, a Natália está cuidando da parte de comunicação. Legal. Entre outras coisas, né? A Natália é meio igual eu, Severino, né? Topa toda hora. Tem que fazer tudo, né? Não tem essa, né? Sim. E tamo aí. É legal você falar isso, né? Porque quando a gente quer empreender e no mercado de gastronomia, olha só, gente, a diferença de muitos empreendedores que a gente vê, né? O Nicolas fez 1000 cursos, desde a hotelaria, que te dá uma visão muito global do que é hospitalidade, inclui a IB, inclui a parte de hospedagem, mas aí você pode focar, né? Aí foi fazer curso de cozinha, voltou, fez vários cursos, fez contabilidade, que é muito importante. Então, eu tenho certeza que o Nicolas é aquele gestor que tem o negócio com números nas mãos, né? Ele cuida dos números. É Tem que lógico, a ter. gente sempre faz assim, porque a gente sempre deixa para depois, mas eu gosto de comentar porque às vezes a gente pensa que só colocar um sistema resolve o nosso problema. E não, a gente precisa entender do sistema, né? Entender dos números que estamos colocando no sistema. E me conta um pouco esse momento, né? Diferente de outras operações que resolveram implantar o delivery a qualquer custo por conta do fechamento das portas, você percebeu que nos seus negócios não era
o momento apropriado pelo modelo, pelo produto, enfim. Me conta um pouco como foi essa decisão muito difícil e que medidas você tomou diante disso, Nicolas? Conta um pouquinho pra gente. É, acho que quando começaram a falar de pandemia, né, no começo do ano, ah, a gente não deu tanta importância, a gente sabia que a gente quer chegar aqui, mas a gente não sabia o estrago que ia ser, né? Então a Uhum. gente estava ali na semana do 15, 16 de março, não lembro o que foi, sei que a sexta-feira foi o 20, que era dia de Sexta-feira adiantamento. 13 foi a crítica. É. Então, a semana anterior tinha sido fraca. Um médico, amigo do meu pai, foi jantar lá no Maialine e falou: ah, é só uma gripezinha, vai passar rápido, né? Isso no sábado anterior. Aí a semana veio inteira fraca, fraca, fraca. Aí o governo falou: ah, tem que fechar tudo. E eu falei: bom, vamos fechar tudo, né? Uhum. E o Maialine, teve uma época que eu tinha uma consultoria e eles falaram para mim: você tem que abrir esse braço de entrega do Maialine. Eu falei: olha, eu não sei se eu tenho que abrir. Por quê? Na minha visão, quem vende comida é supermercado. O restaurante, principalmente o que eu prezo muito, é para vender experiência. Tá? E experiência É, não é só o prato de comida que você coloca na frente da pessoa, mas é tudo aquilo que envolve. Então a gente, com essa consultoria, a gente fez um trabalho de tentar pensar em como levar a experiência para casa das pessoas. Então a gente pensou numa caixa diferente, tá? E não por uma sacola, mas a gente pôr numa caixa que a gente consiga travar o alimento, pôr uma mensagem na caixa, pensar bem que tipo de produto a gente vai colocar dentro do delivery, né? Porque senão você pega, coloca qualquer coisa, às vezes aquela comida não chega de maneira adequada na casa do cliente, né? E, querendo ou não, se eu estou vendendo experiência, isso vai muito contra aquilo que eu prezo. Foi um certo. projeto que eu acabei arquivando na época e que provavelmente vou ter que tirar da gaveta, né? Mas então o que aconteceu? Do dia para a noite a gente fechou tudo, fecha as operações, mandei o pessoal para casa e falei, vamos esperar aí para ver o que acontece. Logo em seguida, então, na semana seguinte, a Karina, que é nossa consultora, né, jurídica lá, ela falou, olha, o sindicato aprovou um acordo. Ela falou assim para mim, olha, você pode deixar todo mundo em casa recebendo 100%, você tem que pagar, ou senão você pode extinguir o CNPJ. Se eu extinguisse o CNPJ, era todo mundo na rua, sem direito ao seguro-desemprego, que foi uma coisa que foi o que me fez fazer não fechar, né? Imagina, eu Sim. tinha 30 pessoas na minha equipe, 30 e poucas. Então, assim, eu não vou É. deixar essas pessoas sem direito de seguro-desemprego. Uh, e aí, então, veio o sindicato e falou, ó, redução de 70%, né, reduziu para 30% a carga horária, com eu pagando 30%, os outros 70% ficou no céu, né? E aí logo em seguida também veio o governo federal e colocou essa nova, que era a suspensão dos contratos, que também a gente tomou essa medida para alguns. Para alguns outros que tinham mais tempo de casa, alguns eu acabei desligando. Então, alguns que estavam Tá. em experiência eu desliguei, outros que tinham mais tempo de casa e que eu sabia que iam precisar talvez um pouco mais, eu acabei demitindo, sem justa causa. Eu coloquei de aviso prévio, e aí para eles poderem sacar o seguro-desemprego. Uhum. E como que tá a realidade hoje? Hoje você está com gente com aquela medida provisória de suspensão, então, Não, que hoje já está não. Já passou, acabando. já acabou hoje. Hoje é o primeiro dia, Ah, tá, a gente assinou no dia 9 de abril. Então, ontem foi tá, o último dia dos 60 dias de suspensão. Então, a tá. partir de hoje, são 30 dias de redução de carga horária e redução do salário. Então, eu vou pagar nesse próximo mês 30% do salário e o governo entra com 70% do seguro-desemprego que eles teriam direito. Que ainda assim é Certo. melhor do que nada, né? A minha, Sim, sim. o meu propósito sempre foi tentar ajudar ao máximo a minha equipe, porque querendo ou Certo. não, é um trabalho de muita gente, né? Então, assim, eu não posso agora, que na hora que aperta, lógico, enquanto eu conseguir, deixar eles na mão. Então,
Tem uns murmúrios que essa suspensão vai voltar, assim, tá uns murmúrios numa galera, porque tá um estudo, a gente tem uma morosidade da lei, né, do jurídico e do geral do nosso país complicada, que é melhor a gente não entrar nesse método, que não é essa a ideia. Mas que legal. Hoje você mantém quantos funcionários, só para a gente saber, entre as duas casas, mais ou menos? 26? 26, parece. Quase todo mundo, então. Você reduziu bem pouco. Até 30 funcionários, você tem 26, você reduziu bem pouco, né? Acho que as duas casas, se tivessem o quadro de horário, o quadro de equipe que eu acho adequado, seriam umas 35 pessoas, assim, um pouco mais. Entendi. Também, né? Mas então, a gente estava com 30 e pouquinho, reduziu ali alguns. Certo. E eu entendo muito essa questão que você fala da experiência, que a gente até já conversou algumas vezes, né? Eu não gosto de delivery, assim, eu não sou aquela apaixonada por delivery, eu gosto de ir no lugar para ter a experiência, para ter toda aquela questão até do cheiro do lugar, o clima, a luz, a ambientação, enfim. Eu curto comer fora por isso, né? Aí eu tenho uma amiga que fala, come na sacada, enfim, se você não tem sacada, não como fora, não. Comer fora, para mim, é comer na rua, em algum restaurante interessante. Aí, né, a Mari tá aqui. Oi, Mari, tudo bem? A Erika deu um oi também, o Fábio deu oi. Falando em experiência, ela tá perguntando o que a gente acha que vão valorizar enquanto experiência daqui para frente, né? Se algo vai mudar realmente. Fala você primeiro, o que você pensa e o que você tem visto de tudo isso? Olha, eu não lembro com quem que eu estava conversando um dia desses, mas uma das coisas que vai ser mais importantes para os clientes, provavelmente vai ser você mostrar para eles quanto você se importa com eles e quanto você está tomando de cuidado para ter eles ali. Então, não vai ser só mais a questão do ambiente, da comida, mas vai ser o carinho, o cuidado, o cuidar para que a pessoa não corra o risco de ter alguma coisa. Eu acho que essa vai ser a maior experiência que a gente vai ter que começar a entregar daqui para frente. E a grande questão é como a gente vai entregar isso. Você já pensou em alguma coisa, em como entregar isso? É o grande desafio, né, Nicolas? Eu acho que é o grande desafio, principalmente que o seu ambiente que é mais intimista, imagina, se você abre a porta com 30% de ocupação, quantas pessoas vão caber no Maialine ou no Nuia, por exemplo, né? O que eu acho dessa questão de segurança, eu tenho conversado muito com vários consultores, outro dia eu assisti uma live com um microbiologista também sobre contaminação, que eu achei muito legal e muito esclarecedor em alguns momentos. É o que ele falou, o convívio social é o estar junto, é o estar próximo, né? E essa coisa do cuidado, do carinho, é uma questão que sempre teve. Mas agora a gente vai ter que mostrar para o cliente a segurança da não contaminação. Então, ainda nós vamos ter um desafio muito grande como empreendedores, consultores, ou seja, profissionais da área do food, para entender como esse cliente está chegando, né? Alguns amigos meus que moram na Europa, um mora em Paris especificamente, outro em Frankfurt, e trabalham com food diretamente, atendimento ao cliente, em lugares menores, mais intimistas como o seu. Eles falaram que quando abriu, com aquela coisa de poder pôr mesa na calçada, deu uma lotada, mas os dias seguintes foram bem tranquilos, com pouca frequência, e que muitas vezes nem mantém a operação andando, né? Aí você falou que você tem um projeto de delivery engavetado. Você acha que agora vai ter que tirar esse projeto da gaveta? Provavelmente sim, né? Na verdade, provavelmente sim, não. Estamos trabalhando já para tirar ele da gaveta, né? Certo. Eu e a Natália, a gente vem discutindo bastante, né, desde o começo disso tudo, de como, então, tirar o delivery da gaveta, como tornar ele possível, então, toda uma reestruturação de cardápio, né, que foi aonde acho que muita gente deve ter dado com a cara na parede, a hora que começou a pandemia, falou, vou fazer delivery, e viu que não é fácil assim. E também desenvolver outros nichos de mercado dentro da nossa marca, né? Então a gente trabalha com comida, como a gente pode trabalhar com isso, né? Então a gente vem, o Maialine e eu, dentro do Maialine, já vinha trabalhando com uma questão de produzir massa, secar massa para tentar embalar e vender. A gente já vinha discutindo então um empório do Maialine, alguma coisa nesse sentido, né? Maravilhoso. Eu acho que também a gente vai ter que tentar outras coisas, né?
não só o delivery, o empório, mas eu acho que talvez tenham que surgir também outras formas de a gente levar a nossa marca para dentro da casa do cliente, né? Sim. Você Porque acha que esse modelo de box, para a gente terminar, né? Compra a massa e o molho de vocês e termina em casa, talvez com você ensinando, né? Porque eu cozinho mal, já te falei essa história, né? Eu preciso de orientação. Então, você acha que vai pegar? Você acha que é uma possibilidade agora para frente aqui com a marca Maialine também? E a eu questão do acho. drink? Você está achando que é legal essa coisa do drink em casa, que começou com Astor, que agora já tem algumas marcas fazendo? O Essa, Maxud hoje lançou uma garrafa de 40 anos de Negroni, até mandei para algumas amigas fãs de Negroni. bom, vamos lá. Com relação ao Maialine ainda, eu acho que era uma coisa que já existia, mas os restaurantes faziam um pouco, que era tipo a questão do chefe em casa. Então eu imagino que talvez daqui para frente, com a Tá, baixa demanda dentro das lojas, né, dentro do nosso local, a gente talvez possa deixar alguém bem treinado ali para fazer o serviço da noite e a gente ir na casa de algum cliente ali, lógico, uma coisa um pouco mais reservada, e fazer a comida na casa da pessoa. Às vezes como uma aula, às vezes só um jantar, um evento assim. legal. Eu acho que pode ser algo que possa surgir daqui para frente, né? Falando em comida, né? Sim, Essa questão de curso também. Acho que hoje em dia todo mundo com uma câmera, né? O celular na mão fica um pouco mais fácil, né? Você vai lá, grava um vídeo e ensina alguém a fazer alguma coisa. Ou se não, eu como empório ou restaurante, vou lá e faço um vídeo ensinando você a esquentar ou terminar o meu prato, né? O vídeo do Daltore nesse aspecto do Dia dos Namorados está bem legal, que o Thomas, ele vai lá, Tomás, eu não sei o pronúncio certo, ele vai lá, então ele fala, tem que esquentar assim, monta assim, fica legal assim, entendi. e mostra como fazer, né, e fala, usa um prato Aham, assim, fica bem legal. legal. Com relação à parte de bebida, de engarrafado, tem um amigo meu em São Paulo, ele trabalha com isso já tem alguns anos já, é o Legal. Apotec, né? Não é Ah, eu não conheço o barman dono da bagunça toda, mas o Andrés, ele trabalha lá também. Acho que é um sócio, tá. alguma coisa, então eles fazem isso bastante tempo. É algo que a gente já tinha pensado em fazer também. É algo que eu vejo mais pro lado do Nuia. Eu acho que talvez a gente Sim, tenha que criar no Nuia, né? Que é um bar, um braço do tipo, um pacote meio festa pequena, do tipo, tem algumas garrafinhas aqui, só misturar com gelo ou alguma outra coisa. Tem aqui as nossas entradas, né? O Nuia ele trabalha só com parte de petisco, assim, né? Por assim dizer. Então, ó, tá aqui alguns mais fáceis de fazer, ou se não pega esses daqui, tem que esquentar assim, um videozinho de como montar, né? aham, E por aí vai. Eu acho que daqui para frente devem surgir bastante coisas diferentes, né? Querendo ou não, quem quiser sobreviver vai ter que inovar. A questão é até onde a inovação aham. vai, no sentido de, tipo, não só entregar produto, entregar experiência e entregar aquilo que importa para todo mundo agora, que é a segurança, né? E você está fazendo isso agora para o Dia dos Namorados, né? O Maialine tem um pacote aí do Dia dos Namorados, que é um pacote de comida, experiência em casa. Conta pra gente desse É, produto incrível que vocês criaram. Tô sem namorado, Nicolas, não vou curtir esse pacote, mas tem um monte de gente casada com namorado aí que mentira. vai curtir. A gente vendeu um para uma moça que o namorado, ela e o namorado não estão se vendo na pandemia. Ela falou, posso comprar só meio? A gente falou, pode, lógico. A gente aceita Ah, todo tem mundo. meio, ok. Tem meio, a gente vende meio. Eu divido com meu filho algumas coisas, assim, quando é muito para casar, eu divido com meu filho. Eu tenho um parceiro de vida que é meu filho, mas é muito romântico o seu pacote. Conta um pouco dele, como que chegaram nesse pacote, É, que é o pacote. Conta pra gente, o, faz um merchan aí, pode fazer. o A live é para pacote isso foi. também, para contar as coisas incríveis que temos aí. O Fernando, só antes de você falar desse pacote, o Fernando falou alguma coisa que as imagens sobem muito rápido, Fernando. Essa coisa. Como foi a aceitação dos clientes nas ações do restaurante pós início de pandemia? As pessoas não Então, aceitam que a Fernando, gente fechou algumas até. Tem bastante reclamação, do tipo, que absurdo, como assim? A gente. Algumas das eu ia pessoas não entenderam para a gente não fazer delivery, tá? Só para explicar, eu optei por não fazer delivery porque não dá para fazer sem pensar o delivery. E outra, as pessoas teriam que ir para lá trabalhar. Uma grande parte dos funcionários usa transporte público Aham. e a gente tem visto que não está sendo viável porque é onde está tendo o maior ponto de aglomeração.
Então, assim, a gente não queria só proteger a gente, mas a gente queria proteger os funcionários também, né? Ah, Então, muito legal. É bom vocês falarem isso, só fazendo um complemento aí, Fernando. Tem vários aspectos essa coisa do aceitar ou não aceitar. Mas eu acho muito difícil a decisão do Nicolas e da Natália nessa questão da vamos fechar e não vamos fazer delivery. Mas olha que incrível a ideia de pensar no funcionário, porque ele também está com medo e tem muito empresário que esqueceu dessa parte, né? Vamos abrir e pronto. E a questão do transportar a comida. A comida do Maialine é ela que está ali. Aquele cardápio de hoje, ele é realmente pro delivery? Muitas vezes não. Então, como o Nicolas falou, eles estão estudando, é um novo produto. O delivery é uma outra operação dentro da operação normal. Não é tudo que se transporta, não é tudo que fica bem transportado. É aquela história, eu ouvi esses dias de um empresário que vende hambúrguer, que é bem mais simples, mas vamos dizer assim, como que você vai transportar a churrascaria para casa? Demora 20 minutos para chegar, e se demora mais 20 ou 30 minutos para comer, é óbvio que a carne não vai estar na qualidade do restaurante. É história de uma massa, né? É história de um produto mais sensível ao transporte. Então, tem que pensar, o delivery é estratégico em muitos casos, mas em muitos outros casos ele dá mais dor de cabeça do que resultado. O Alessandro da Casa Flora está aí falando oi. Um abraço, Falou Ale. 2 vezes. Ale, eu passei, eu esqueci de você, mas estamos juntos. Eu já ia dar um recado, mas é isso, entendeu? Então, quando a gente fala de delivery, a gente não pode esquecer que é um outro negócio, e é bem isso. Pensar o que vai para o delivery. Então, conta pra gente como vocês pensaram esse pacote do Dia dos Namorados. Que tá incrível, não. O pacote de namorados foi uma força que a Natália fez em mim. Ó. Você tem que fazer. Porque eu penso, você tem que pensar naquilo que vai chegar bom na casa da pessoa. Então você tem que, na verdade, não só pensar na comida, mas tem que pensar em todo o resto. Então a gente pensou, bom, quem são as pessoas que compram? Nossos clientes de sempre, outras pessoas. São pessoas que moram numa casa que tem micro-ondas, que tem forno, que tem fogão. Como eles vão esquentar isso? Se é que eles vão esquentar isso? Então a gente definiu algumas coisas, tipo, a gente não vai mandar quente, a gente não vai usar iFood, não vai usar Rappi, a pessoa vai ter que vir retirar. E aí, como a gente vai trabalhar? Então a gente manda um questionário para a pessoa, onde tem os pratos, então você tem um prato frio, uma entrada fria, com uma salada, a gente tem uma polenta, a gente tem um prato de carne, um prato de peixe, um prato de massa, mas daí não uma massa que precisa cozinhar, né? Aquelas massas de forno, tipo lasanha, na verdade a gente fez um canelone. E sobremesas que são um pouco mais fáceis, né? Então, de desenformar, de transportar. Né? E aí, sempre quando a gente pensou em delivery do Marine, a gente sempre pensou na experiência, então a gente tinha já guardado com a gente algumas embalagens que são próprias para micro-ondas e para forno e para geladeira e freezer. Legal. Então, a boa parte das nossas embalagens vão nisso, mas é um absurdo que cada uma delas custa em torno de 6 e pouco, com tampa. Então, esse é o custo que ninguém coloca na cabeça, né? Eu ia falar, é o outro detalhe do delivery, a bendita embalagem, que é cara, quando tem esses aspectos especiais de ir para o micro-ondas, de ir para o forno, ir gelado e frio, e congela e não congela, e a questão que a gente também conversou um pouco, né, Nicolas, de lixo hoje. Sim. A gente está gerando um lixo com delivery fora do normal. Tanto que tem uma pesquisa recente da segunda onda de pesquisa do perfil do consumidor da Galunion, que fala que 65% das pessoas pensam em embalagens mais retornáveis, acessíveis, reaproveitáveis é a palavra. Inclusive, a indústria de alimento tem pensado muito nisso, e eles criaram algumas estratégias, tem algumas marcas que estão lançando linhas de produtos em potes reutilizáveis para substituir o pote plástico de vidro que você tem em casa. Então, é bem interessante você falar disso, porque o custo de embalagem é muito alto para o delivery. Aí depois vem o custo do transporte, né? Que quando você trabalha com marketplace, que é o mesmo delivery de motoboy próprio, é um custo a mais que não tem, às vezes, na operação. Né? E as pessoas esquecem de fazer o cálculo ali, a ficha técnica com esse custo adicional para fazer o preço, para formar o preço de venda no final, né?
Então, hoje eu posso te retirar, vocês não vão entregar os kits, é take away. Eu passo lá e pego no dia agendado, no caso, né? Isso, tem 3 Maravilha, horários ali. muito Então, bom. também a hora que um dos horários tiver muita gente, a gente vai bloquear ele na pesquisa, né? É, Exatamente isso, né? Cuidado com o nosso cliente. Então, tem uma faixa de hora, tem um intervalo de 1 hora ali que algumas pessoas vão poder retirar, né? legal, E aí essa questão da embalagem também, essa embalagem que a gente vai usar, ela pode ser reaproveitada, né? que Então, legal. você usa o alimento, ela é uma de alumínio para ir no forno e para ir no micro-ondas, mas você consegue reutilizar ela, né? Não é aquela mais simplesinha que você tirou a massa tudo, não, é um pouco mais fina, Aham, mas ela tem um custo maior, né? E aí, então, todo o nosso cardápio foi pensando nisso, né? Ah, que tipo de entrada fria a gente consegue fazer que a pessoa monta na casa dela e tá tranquilo. Ah, então vamos fazer uma terrine. Então, a gente vai fazer uma terrine com uma saladinha, uma marmelada de cebola que é super clássico do Maialine, né? Aí a gente estava pensando numa tentada um pouco mais quente e acolhedora, né? A gente tem algumas entradas que são bem legais, mas elas não funcionam muito para requentar. Daí a gente foi, bom, vamos fazer uma polenta, né? A gente coloca ali na travessa, ela pode ir no micro-ondas, pode ir no forno, dá certo, com um molhinho, tudo Que acho que legal. foi a receita que mais pediram pra gente ensinar na quarentena, que foi é, polenta. polenta. Então, como faz polenta? Como faz polenta? É água, brodo e o milho. Polenta é sensacional, né? Se você come uma boa polenta com uma boa rabada, um bom molho porpetone ali, um molho sugo com porpeta, é tudo de bom. Polenta é bom com tudo. Frita é Pô, bom, né? Tudo de bom, polenta. O Ale tá falando aqui da questão do cuidado com a higienização de iFood, Rappi, ele citou aqui os nomes, que no mínimo é suspeito. Ale, tem uma campanha bem grande, só para você saber dessa questão da higienização, e do cuidado com os motoboys também, que sempre foram largados e a pandemia veio e trouxe um resgate. Não está do jeito que a gente gostaria ainda como profissional que cuida das pessoas, mas melhorou. Inclusive tem uma campanha que já começou, está chegando em Campinas, mais power, mas chama Entrega Segura, que a galera está entregando máscara para os motoboys, porque às vezes nem máscara para trocar eles têm. Então eles têm a máscara, mas não trocam na orientação da Anvisa, então não adianta ter a máscara, né? Fica aquela coisa complicada. E ele hoje, eu falo isso toda live, né? Eu sou a repetitiva em alguns momentos, mas o motoboy hoje é o garçom. É o novo garçom. Ele que chega até meu cliente hoje. Então, se eu faço entrega, se eu penso em delivery, eu tenho que pensar que o garçom atual é o motoboy e ele tem que saber do meu produto. Ele tem que conhecer o que ele está levando, ele tem que ter o mesmo respeito que eu treino meu garçom dentro do meu estabelecimento para levar a comida para o cliente. Porque senão vai chegar uma bagaceira mesmo, né? Não adianta. Essa é uma das outras questões também que a gente teve no vamos por delivery, não vamos. Uma era essa questão da segurança, né? E é Sim. engraçado que foi, acho que semana passada ou outra, eu assisti uma entrevista do Henrique Mandetta Roberto Cabrini. com o Roberto Cabrini, e o Mandetta fala de um amigo dele que ficou isolado, e aí um dia ele desceu para pegar uma pizza e pegou o Covid. Ou era alguma coisa assim a história. Mas É, acontece. As pessoas não têm cuidado às vezes. E querendo ou não, e às vezes não foi a pizza, tá, Nicolas? Pode ter sido no foi o elevador que elevador, ele foi pegou. alguma outra É coisa. aquela história. Sobra pro motoboy e pro entregador, coitado, nessa hora, porque Sim. ele não tem das atenções. Mas acontece. Eu tenho uma amiga nutricionista que outro dia eu conversei com ela, ela trabalha com segurança dos alimentos, e ela pegou. Ela estava na minha live com a Daisa, que a gente estava falando de segurança alimentar, e ela comentou. Depois eu liguei para ela, porque eu nem sabia que ela tinha pego. Ela pegou com sintomas leves, mas ela falou, Carol, eu tô de quarentena, fico em casa, eu saio 1, 2 vezes por mês para ir no supermercado ou na farmácia. E ela pegou. E ela mora em casa. Então, é aquela história. A grande questão hoje, quando você fala também da experiência no restaurante, é muito isso. A gente ainda não sabe muito como se comportar. Igual, a galera tá pondo... Tem várias fotos, várias coisas que estão acontecendo pelo mundo, né? Biombo, de plástico, de madeira, como é que fala lá? Não é fantoche, é modelinho, sabe? Boneco, urso panda. Na China tem um restaurante que encheram de urso panda, de pelúcia. Mas isso também, assim, traz uma falsa sensação de segurança, no sentido que se alguém espirrar ali perto, contaminou o ambiente. Exato. Aí dá,
da Espanha que colocaram aquela câmera de ozônio que você passa por ela e entra no restaurante, mas e se você espirrar lá dentro, se contaminou o ambiente de novo. Então, é muito complicado porque muita gente também é portador, né, do vírus e não, como é que fala? E não tem sintomas, é assintomático, exatamente. O Bruno está falando mesa na calçada. Bruno, mesmo mesa na calçada, pelo que os amigos meus têm relatado da Europa, eu falei um pouquinho isso no começo da live, teve um boom inicial da galera aí, mas a galera também não está indo muito, porque tem que ter um afastamento, tem que ter a distância entre uma mesa e outra de 2 metros, ou de uma cadeira ocupada e outra de 1 metro. É muito grande a distância, mesmo você enche a calçada. E outra coisa, as nossas calçadas no Brasil não estão prontas para pôr mesa, né, gente? Você põe mesa na calçada, o passante não anda, ele vai ter que descer na rua para andar. É muito complicado. Tem lugares e lugares que dá para pôr mesa na calçada. A maioria não dá. Você mesmo não tem espaço na calçada, né, para pôr mesa. A gente tem um deck no Nui e no Maialine. Só tem o E deck. ontem você compartilhou uma reportagem, acho que da Veja, não é? Falava várias coisas de restaurante, mas falava exatamente sobre isso, o uso de praça e calçada em São Paulo, né? Sim. A gente tem que pagar para usar, né? Então, assim, eu li do restaurante que pagava 7 mil no ano e de um ano para o outro passou a pagar 140 mil para poder usar a calçada. É um absurdo. Então, não é tão simples assim no Brasil. É engraçado porque quando a gente vai para fora, a gente fala assim, nossa, mas a vida noturna em alguns lugares vai até mais tarde. Sim, porque as pessoas usam as calçadas, os restaurantes ocupam as calçadas, isso traz movimento, o movimento acaba gerando uma sensação de segurança, ou acaba levando um policiamento para o local. A gente aqui, se a gente quiser usar a calçada, a gente vai ter que pagar. Será que alguém vai usar? Se a gente for pagar, nosso produto vai ficar mais caro. Se nosso produto vai ficar mais caro, ninguém vai querer. Querendo ou não, a alimentação fora de casa no Brasil já não é algo tão acessível assim, né? Você vê, por exemplo, você pega o salário mínimo, o nosso e o europeu, às vezes Espanha, por exemplo, o poder de compra é diferente. E lá, por exemplo, você vai num restaurante e come um menu com bebida por 10 euros. O que você faz com 10 reais no Brasil? Acho que E as pessoas falam, come pastel na feira nem um pastel de feira com caldo de cana você come com 10 reais no centro de convivência, daqui em Campinas, por exemplo. Mas é isso que eu falo. Além de tudo, a reabertura tem que se repensar no tipo de produto que nós vamos vender. Isso o Jacan falou em uma live dele do IGA, da escola de gastronomia lá que ele participa, que ele falou, não vai poder mais ter esse monte de restaurante gourmet, ele ainda usou esse termo. Por quê? Porque o poder de compra, além de tudo, já é difícil e o poder de compra vai diminuir, porque já diminuiu, porque muita gente está com essa coisa do afastamento, da diminuição de salário, não é só o food, né, Nicolas? Então a gente vai ter que repensar muito, assim, os donos dos imóveis vão ter que renegociar mais ainda a questão do aluguel para não perder o inquilino. E a gente tem uma dificuldade muito grande aqui de conscientização, assim, não é que eu não quero pagar aluguel, mas eu não consigo mais pagar aluguel integral hoje, não faturando integralmente ou não faturando nada, como tem em alguns casos, né? Então, vai precisar de uma conscientização da humanização mesmo, do trabalho coletivo no sentido eu ganho, você ganha, eu ganho menos, mas você ganha menos. Mas todo mundo ganha, né? Exatamente, e todo mundo sobrevive, principalmente, né? Exatamente isso. E no kit de Dia dos Namorados tem bebida? Você não falou nada. Você pode escolher se você quer um espumante ou não. Ah, legal. Precisamos ali de pegar um espumante brasileiro. Já tem algum tempo que eu tenho tentado trazer um pouco mais de produtos brasileiros, né? Legal. Então a gente pegou um espumante brasileiro com o nosso fornecedor, que é a Decanter, né? Que é um Bossa. Bem gostoso, honesto. Eu acho que vale a pena. Bem, como é que fala? Ele é bem aromatizado aí com o restante, né? Ele compartilha dos sabores do que você criou. Falando em fornecedor, me conta um pouco como é que foi negociar com os fornecedores, a questão do fechamento, a questão dos boletos que ficaram aí, como é que foi quando você fechou o seu estoque, o que você fez com ele, como é que você... Bom, eu sei um pouquinho, mas o pessoal não sabe.
é bem estressante toda essa questão, né? A maioria dos fornecedores não quis renegociar nada. Então, o boleto está lá, você tem que pagar, eu não vou emitir outro porque eu tenho que pagar para emitir o outro, eu não vou levar lá para frente porque eu preciso do dinheiro também. Então, algumas coisas ficaram do jeito que for, que já estavam, né? Aluguel, a gente conseguiu renegociar das duas casas para metade, um por 6 meses, o outro por 3 meses, mas a metade que eu não paguei, depois eu vou ter que pagar parcelado. Certo? Você só Ah, adiou o pagamento integral, no caso, né? exato. Então, assim, a bucha tá lá. Aham, Alguns outros fornecedores, tipo, internet, essas coisas, a gente sempre já usou, assim, bem perto do mínimo, então, assim, não precisou fazer nada. Sistema a gente conseguiu negociar e algumas outras coisas a gente conseguiu negociar. Na legal. semana que antecedeu, então, ali o fechamento, já prevendo a queda, eu comecei a andar nas duas cozinhas, nas duas casas e falar, galera, o que a gente consegue aproveitar daqui e processar? Então eu tinha quase 60 burratas nas duas casas. Eu não posso perder uma burrata custa em torno de R$ 20. Então eu tinha 60. Que legal, né? Tinha mais de R$ 1.000 em Exatamente. burrata. Peguei um processador, joguei tudo dentro, bati as burratas com uma dor no coração e agora ela vai voltar no Dia dos Namorados, no nosso canelone, um canelone de burrata. Que legal. Que bacana. Então, é, A gente a, tinha muitos queijos também que tem a validade curta, né? Então a gente vendeu a preço de custo. Eu achei que ia ser difícil, em meia hora eu não estava nem conseguindo responder as mensagens de todo mundo. A gente jogou no grupo do Entendi. prédio de alguns amigos e de repente assim a gente vendeu tudo da parte de queijo. então, o Ale falando que a Casa Flora foi pioneira no Solidário na quarentena, prorrogou, suspendeu todos os protestos. Mas eu não tinha É. protesto, então tô bem. Protesto Ainda eu não bem, tinha, né? só tinha boleto para pagar. E a gente vendeu um monte de Paulaner também, E a a gente galera. vendeu um monte de Paulaner ali. Todas as Paulaner que a gente tinha, a gente deu um jeito de vender. Várias Ah, que cervejas, legal. vinho, como Bacana. não tem data de validade, a gente acabou ficando. Certo. E E uma também boa parte a gente doou para casa da sopa, a gente dos pegou o estoque de perecíveis. perecível e algumas coisas congeladas que a gente sabia que poderiam, que iriam aguentar, mas a gente também não era tão importante assim, tipo pão. A gente pegou pão, pegou hortifruti, o ovo, não sei o que lá, a gente doou. Massa fresca que já estava pronta, Hum. arroz, pré-preparo de arroz de risoto. Então, tudo que deu também a gente doou. A gente acabou não doando para a nossa equipe, mas a gente acabou doando para pessoas que precisavam também, né? Legal. Mas foi. É importante você falar isso, porque isso também é planejamento, né? Por mais que vocês tenham sido pegos no sopetão, como todos nós do food, naquela. Eu acho que a ingenuidade de achar que não ia chegar tão rápido aqui, talvez, no perfil que chegou, no turbilhão que chegou, né? Parecia um tsunami. É, foi uma coisa bem bombástica para o food, Foi mas rápido e você violento. parou, raciocinou, não deixou perder o que dava para guardar e doou o que podia. E legal doar para quem precisa também, porque é uma coisa assim, a fome no nosso país também é uma coisa que sempre existiu, né? E agora, mais ainda, com essa coisa, o pessoal fala, mas esse povo fica na fila para ganhar R$ 600. Gente, o povo precisa Precisa? desse dinheiro para comer, não é para mais nada, não. E R$ 600 você faz o que hoje no supermercado? Faz Você mal nada. compra o básico. Vamos, quem acha que é muito, por favor, vá no supermercado e veja o preço do arroz, feijão e da carne de segunda, do frango que Do seja, que é ovo, que mais seja. barato, Né? entendeu? Da salsicha, que é mais barato que frango, sei lá, não tô com preço na cabeça agora, mas enfim. Então, a gente vive uma realidade de país e quando o Nicolas fala que pensou nas pessoas, eu amo ouvir isso, porque tem muito empreendedor que fala que fazia isso e não faz de verdade. É bem da boca para fora. E a gente viu isso acontecendo com grandes, inclusive, né? A gente não precisa citar aqui, as pessoas estão na mídia, as pessoas sabem. O que eu acho que a gente tem que fazer daqui para frente é mais do que nunca a gente respeitar os restaurantes e entender os porquês dos restaurantes, né? Eu acredito muito que o perfil do nosso consumidor vai mudar nesse sentido. Não todo mundo,
mas muita gente já se situou e já entendeu algumas coisas. Olha que absurdo ele ter recebido uma reclamação que ele não faz delivery. Perguntou por que ele não faz delivery antes de reclamar, né? Ele explicou aqui agora todos os motivos, porque a comida não chega direito, porque eu não tinha estrutura, porque meu funcionário ia estar exposto ao vírus como ninguém quer estar, e por aí vai. Isso é uma atitude maravilhosa, né? E não é porque eu estou aqui com vocês, né? Eu falo isso para todo mundo e para vocês, mas ainda já falamos antes e falo aqui ao vivo para todo mundo nos ouvir mesmo. É uma atitude louvável, porque não é todo mundo que pensa nisso, entendeu? Olha, O Ale quer beber já. Ale quer beber, vamos, Ale, eu aceito, tá? Eu aceito. Tem que passar, gente. Eu tenho tanta gente para tomar café, tomar chopp, cerveja e drink, que eu vou ficar uma semana na rua, cada dia com um aí, com uma turminha de manhã, de tarde e de noite. A gente vai fazer escala, mas eu vou adorar, porque eu tô com saudade disso, na verdade, né? O principal da pandemia para mim é não poder ver meus amigos. Eu sinto muita falta. E Nicolas, você quer deixar mais algum recado? A gente está indo aí para quase 50 minutos de live, já passa muito rápido, né? O tempo. Quando a gente viu, a gente vê o querido Instagram derruba a gente com 58, 59 minutos. Tá. Então eu queria que vocês deixassem um recado para a gente finalizar bonitinho, para a gente não cair, para a gente seguir em frente bonito. Eu acho que agora a gente tem que pensar bastante, né? Pensar não só no agora, mas no futuro, como as coisas vão ser. Pensar em todo mundo ao nosso redor, né? Então eu sempre tento pensar na minha equipe, né? Porque eu dependo muito deles, né? Eu acho que o mais importante agora é a gente não ir meio no oba-oba e pensar bastante no que a gente está fazendo. É algo que eu tenho feito bastante nessa quarentena. A Natália até fica meio assim, é um problema meu, eu sei, é algo que eu tento trabalhar em Ele mim. pensa e não põe pra fora, daí eu fico nervosa, Eu né? penso muito, não coloco para fora, mas é porque eu tô sempre pensando lá na frente, eu tô sempre tentando me planejar, eu não gosto de ser pego de desprevenido assim. Eu acho que algo que todo mundo tem que fazer também eu sei que é difícil a gente pensar quando a gente perdeu o emprego, sofreu uma redução, mas a gente tem que pensar lá na frente. Tem que pensar na gente como empreendedor, na nossa equipe, porque a gente sem eles não existe, né? Muita gente vira e fala para mim e fala assim, o Maialine é você. Eu falo, não, o Maialine é um coletivo de pessoas. Tudo bem que eu tenho a canetada final, mas muitas coisas às vezes, na verdade eu falo sempre sim senhora, né? Mas... Ela vai puxar a orelha aí já, ela vai puxar a orelha já. Mas a gente sempre tem que pensar nas pessoas, então eu acho que esse é o momento da gente refletir em como a gente está e onde a gente quer chegar, traçar um caminho e ir com calma, não dá para atropelar, não pode mais ser assim. É um dos motivos que leva, na verdade, os restaurantes a fecharem no Brasil, né? Você pega a pesquisa de quantos restaurantes fecham no Brasil, 35% fecham em 2 anos, por quê? Vocês não planejam, é sempre um golpe muito duro. Então pelo menos acho que isso eu faço razoavelmente certo, querendo ou não, tenho 5 anos de Maialine, né? Sofri bastante, sempre sofri, desde 2015 falam para mim, falam, nunca vi um mercado tão ruim, meu tio tem empresa há 30 anos, ele fala, nunca vi um mercado tão ruim igual desde 2015, e não vai melhorar, não vai melhorar. Então, meu negócio é, vamos com calma, vamos pensar bem, pensar na gente, pensar nos outros que estão com a gente, e pensar nos nossos clientes. Legal, aproveitando só tudo isso que você falou, o Thiago Demasi perguntou aí, para ser a última pergunta que você vai responder para depois de eu finalizar. Para quem perguntou, a live fica gravada no IGTV Carol Bortoleto, depois eu mando o link para o Nicolas se ele quiser publicar também, para quem quiser, e vai para o YouTube Carol Bortoleto também. O Thiago perguntou o que você espera da receita quando você reabrir, se você tem uma perspectiva aí de receita, você já fez essa conta. Não tenho perspectiva. Com algumas pessoas com quem eu conversei que conseguiram manter o negócio aberto, a receita caiu bastante para delivery, mesmo quem está fazendo delivery, mesmo a receita de delivery caiu com relação ao que ela era. Minha expectativa é de que a gente vai voltar a 10% do que costumava ser, talvez, se a gente mantiver naquilo que a gente fazia, tá?
Então, se eu abrir uma linha com o que eu fazia, eu talvez mantenha de 10, 20, talvez 30% da minha receita anterior. Mas isso é sonhar alto, eu acho. Lógico, não dá para falar, né? Igual o tal de fala, né? Gestão sem informação na gestão, é chutão. Tô chutando, mas não tem como saber, porque tudo vai mudar. E as próximas gerações vão vir diferentes também, né? Era uma conversa que eu estava tendo com meu pai, né? Imagina, os pais, o que os pais estão ensinando para os filhos hoje, né? Tipo, o vírus é ruim, fica em casa. Então, imagina se todas as próximas gerações forem de pessoas que vão ser mais caseiras, né? Então, a gente vai ter que se adaptar para tentar ter um nicho de mercado, mas a gente compete com bastante coisa, né? Então, Uhum. não dá para ter ideia do que vai ser o futuro. Muito legal. Eu acho que completando só o que você falou para encerrar essa resposta e a gente ir, porque senão a gente vai ser derrubado mesmo. Eu morro de medo porque é muito chato ser derrubado. Eu já fui algumas vezes, porque o papo é muito bom. A gente pode mais para frente marcar um repeteco sem problema algum. Já fica aqui o convite. Só chamar. Combinado. Terça e quinta eu tô aqui. Completando isso, eu acho que para todo mundo que teve que fechar e vai reabrir um delivery ou vai reabrir o salão, seja com 30% ou daqui a pouco 100%, não importa, mas vai abrir um novo negócio. Então é partir do zero, na minha opinião. Eu não acredito que fazer essa estimativa seja viável, justamente pelo perfil do cliente que está mudando, entendeu? A questão é muito essa. Eu estou reabrindo um negócio, mesmo que seja uma Aline e o Nuia, vão reabrir com o mesmo nome, mas é uma reinauguração, né? No sentido de que, a partir de agora, é o primeiro dia pós-Covid, vamos ver o que vai ser daqui para frente, aí voltar a estudar número, estudar o perfil do cliente, estudar a aceitação do meu produto. Não acredito que exista fórmula mágica, como você fala, né, e age assim, e não dá para fazer essa perspectiva. Essa questão do delivery também ficou muito clara, porque a Lígia falando oi para todo mundo que entra e sai, o Ed chegou aí também. Então, o que acontece? O delivery, por que caiu a venda que era habitual do delivery? Porque triplicou, quintuplicou, sei lá eu, quantas mil pessoas a mais vendo delivery. Quantos restaurantes entraram na plataforma que não estavam lá? Ou mesmo criaram deliveries próprios. Então, tudo isso dilui a venda, gente. E quanta gente teve tempo para cozinhar em casa também, que era coisa que talvez gostasse de fazer, mas não tinha tempo antes, né? Exatamente, eu ia colocar mais isso. E fora a galera que está aprendendo a cozinhar, as lives de fazer comida em casa, os box de comida semi-pronta aí, com as coisas, estão vendendo horrores. Por quê? Porque as pessoas tinham vontade e tá vendo esse resgate, né, da comida feita em casa, a comida com carinho. Vocês não vão fugir de mim, casal. Quero live. Ai, que inveja. Só chamar, a gente vai. É só convidar que eles aparecem. Eles acabaram de falar. E, ó, eu adoro queijo, então o que você falar, pode usar tal queijo, inventa qualquer coisa, fala, pode deixar que eu faço. É isso aí, vamos usar queijo. Também amo queijo. Mas só para concluir, eu acho que a gente tem que pensar exatamente nisso. Na equipe, que sem equipe a gente não trabalha. Pensar nesse novo modelo de negócio, que é a realidade do mercado, é uma reinauguração, é uma forma nova de trabalhar e uma nova forma de atender o cliente. Eu tinha um infoproduto pronto de jornada do cliente, eu tive que parar, porque o meu infoproduto não existe mais, ele morreu, o cliente mudou, entendeu? Sorte que eu ainda tive tempo, ele estava para ser lançado no final de março, sorte que eu não lancei e consegui adiar e tudo mais, né? O Carlos também está falando, estamos juntos no queijo, todo mundo, né, gente? Queijo com a Lígia. Bom, gente, eu quero agradecer imensamente por vocês terem aceitado meu convite. Esse papo foi incrível. Obrigada pela maestria de dizer desse planejamento, desse cuidado com o funcionário e com o produto de vocês. Muito sucesso. Pata Negra e Ramon, isso. Pode trazer, Ale. Pata Negra, o queijo da Lígia. Pode mandar aqui em casa que a gente vai cozinhando e fazendo live também, não tem problema. Então, pode ser também. Pode mandar para mim também uns box, tá, gente? Que eu não cozinho, mas eu como bem, né? Não é à toa. E aí,
eu quero convidar vocês para toda terça e quinta estar comigo, mas a partir de quinta eu vou fazer a live no Gestão em Food Service, eu vou separar um pouco a minha vida pessoal da minha vida profissional, que eu já estava fazendo essa migração, então eu tenho uma página aqui no Instagram que chama Gestão em Food Service, e é lá que vão ser as lives daqui para frente. Todas elas eu estou subindo para o canal do YouTube Carol Bortoleto. Tá lá na íntegra, não tem edição, do jeito que foi, se travou, se não travou, tá lá, né, na íntegra. E eu acho legal vocês indicarem, porque nessa live especificamente teve muita ideia de gestão do Nicolas e da Nath aí, de cuidado com o negócio. Porque o negócio de alimentação é complexo, é cheio de coisas para resolver, e você não tira o coelhinho da cartola, não tem mágica. Você tem que gerir, você tem que cuidar dos números diariamente, cuidar dos estoques, saber o que tem, o que não tem. Muito obrigada pela presença de todos e até uma próxima, tá? Boa tarde, gente. Obrigadão. Tchau, obrigado. Tchau, obrigada, Carol. Obrigado pelo convite. E, gente, quem quiser fazer outra coisa aí, é só chamar também. Convidadíssimo já. A gente vai fazer o número 2. Tchau. Tchau, Tchau. obrigada.